Muito bem-vindo para mais um vídeo, professora Nayá aqui com você, e hoje eu vou te contar tudo o que acontece dentro de uma curva de desenvolvimento microbiano. Você sabe o que é isso? Você sabe qual é o melhor momento para a bactéria começar a se proliferar num alimento? E qual é o momento em que ela produz enzimas deteriorantes? Eu vou te contar tudo isso logo depois da vinheta, é rapidinho. Existe uma representação esquemática conhecida como curva de desenvolvimento microbiano ou curva de crescimento microbiano, que é representado por esse desenho que você está vendo aqui, que a gente já vai discutir, já vai conversar bastante sobre ele. Vamos só esclarecer alguns pontinhos. A bactéria não cresce. A bactéria, quando ela já é gerada do tamanho original dela, né? Então, por exemplo, uma bactéria, quando ela vai se reproduzir, a principal forma de reprodução é fissão binária. Então, essa bactéria começa a duplicar todo o seu material interno e aí ela vai criando um sulco aqui no meio como se fosse um estrangulamento até que aconteça isso e ela se separe em duas. Mas quando ela se separa em duas, ela já se separa em duas que são idênticas à primeira, a original. Não tem mãe e filha, são duas células idênticas, como se fosse uma mitose. Então a gente costuma dizer que bactéria não cresce, a bactéria se reproduz, tá certo? Então vamos voltar aqui para esse desenho aqui. Então essa daqui é uma curva de desenvolvimento microbiano, de desenvolvimento bacteriano. O que tem representado aqui nessa curva? Essa curva tem 4 etapas representadas, uma delas chamada fase lag, a segunda fase exponencial, também chamada fase log, fase de desenvolvimento estacionário ou fase estacionária e fase de decaimento ou fase de declínio ou fase de morte. Você já está tendo uma ideia do que acontece em cada uma dessas fases, né? Se a gente pensar que aqui no eixo da abscissa eu tenho uma linha do tempo e aqui no eixo da ordenada eu tenho o log da concentração de células. Nossa, Nayá, o que é log da concentração de células? Entenda isso como número de bactérias, certo? Entenda como número de bactérias. Então, observe que conforme o tempo vem passando, o número de bactérias num dado momento não muda. Então, o tempo veio passando e até esse ponto aqui, o número de bactérias não mudou. Aí o tempo continua passando e eu venho entro numa etapa em que, conforme o tempo avança, a população microbiana sobe. Aí vem uma terceira etapa e, conforme o tempo vai passando, não há de novo mudança no número de bactérias. E depois vem essa quarta etapa, conforme o tempo vai passando, a população microbiana vai caindo. Então vamos ver que tem uma fase em que não há reprodução significativa de micro-organismos, não há proliferação. Essa fase é a fase lag. E o que é a fase lag? A fase lag é uma fase de adaptação. Todas as vezes que o micro-organismo é colocado num ambiente, ele vai primeiro se adaptar a esse ambiente, fazer um estudo desse ambiente, ver o que esse ambiente tem para entregar para ele poder, fazer o seu metabolismo. E essa fase de reconhecimento, em que a célula está metabolicamente ativa, mas ela se reproduz de uma maneira insignificante, a gente diz então que a população permanece estável. Então, nessa fase de desenvolvimento, a gente diz que a população permanece estável, e essa é a fase lag. Na sequência, assim que o micro-organismo se adaptou e percebeu tudo que ele pode usar para fazer o seu metabolismo mais rápido, para se proliferar, ele entra então na fase log. Quanto tempo dura a fase lag, Nayá? Depende. Quanto melhor for o alimento do ponto de vista nutricional, do ponto de vista de pH, do ponto de vista de umidade, do ponto de vista de oxigênio, enfim, de tudo que ele precisa, temperatura, quanto melhor for a condição, menor vai ser o período de fase lag. A
maior parte dos micro-organismos fica ali em torno de 1 hora, 2 horas nessa fase lag. Um alimento que oferece tudo de melhor que o micro-organismo precisa pode ter uma fase lag menor do que 1 hora ali para o micro-organismo. Um alimento que não está em condições adequadas para esse micro-organismo pode ter uma fase lag superior a 24 horas. Então, tudo vai depender das condições do alimento mesmo. Regra: quanto melhores forem as condições para o micro-organismo, menor será a fase lag. Isso pode ser ali de minutos, 20 minutos, 30 minutos, se esse micro-organismo tiver com tudo perfeito para ele, certo? Aí ele entra na fase log. Essa fase log é uma fase de reprodução muito rápida, muito acelerada. Por quê? O micro-organismo está num ambiente novo, com bastante nutriente, com bastante oxigênio, sem resíduos, com pH favorável, por isso que ele começou a se proliferar. Então, se tudo está perfeito para ele, a fase lag é curta, ele entra na fase log e se reproduz de uma forma extremamente acelerada. Isso faz com que a população microbiana aumente rapidamente, vai aumentar muito, muito rapidamente. Só que nem sempre nesse ponto ele já está apto a produzir as suas enzimas, ele já está apto a produzir as suas proteases, por exemplo. Então, a faixa ótima de produção de enzimas não necessariamente é a faixa ótima de reprodução microbiana. E o que a gente observa muito é que primeiro os micro-organismos se reproduzem bastante. Aí, na sequência, eles começam a produção das proteases. Ou seja, primeiro o micro-organismo passa por essa fase exponencial e aí, entrando na fase estacionária, ele começa a produção das suas enzimas. O que é a fase estacionária? A fase estacionária é aquela fase em que a população microbiana está alta, está metabolicamente ativa, mas o número de micro-organismos produzidos através da reprodução microbiana é igual ao número de micro-organismos que começam a morrer. Por quê? Porque esse meio já não está mais ficando adequado. Esse alimento já está começando o processo de deterioração. E micro-organismo não gosta de alimento que já está estragado. O micro-organismo também quer um alimento gostoso. Gostoso em que sentido? Gostoso no sentido de ter o que ele precisa. Então, imagina comigo, se o micro-organismo está lotado, um alimento está lotado de micro-organismo, esses micro-organismos vão absorver os nutrientes, usar os nutrientes, gerar resíduos de metabolismo. A gente viu lá quando a gente falou de proteólise, né? A gente viu que são gerados ácidos, gases, álcoois. E para o micro-organismo isso não é bom. Assim como o nosso resíduo, CO2 que nós produzimos na nossa respiração, nossas fezes, nossa urina, a gente não gosta de estar num ambiente sujo de fezes e urina, mesmo que sejam minhas fezes e minha urina. A gente não gosta de estar num ambiente saturado de CO2, mesmo que seja o CO2 que eu produzi. Então, o próprio micro-organismo provoca alteração no alimento e essa alteração pode tornar o alimento impróprio para ele mesmo, para esse micro-organismo. Mas no começo de tudo isso, né, nesse começo em que a população está muito alta, geralmente é nesse momento que o micro-organismo começa a produzir as suas enzimas. E a faixa ótima de produção de enzimas é uma faixa um pouco mais estreita do que a fase de proliferação. O que eu quero dizer com isso? É muito mais fácil o micro-organismo se reproduzir do que produzir enzimas. Ele se reproduz muito mais tempo do que o tempo que ele passa produzindo enzimas. Mas daí ele vai produzir enzimas, o meio vai ficando impróprio, e quanto mais impróprio, pior para o micro-organismo. Isso significa que esse micro-organismo entra na fase de declínio ou morte, e entrando na fase de declínio ou morte, o que aconteceu? A população está caindo. Por que a população está caindo? Porque o número de células se reproduzindo é menor do que o número de células morrendo. Então, existem menos produções de bactérias e existe menos proliferação microbiana do que morte microbiana. E a população tende a diminuir de tão ruim que está o ambiente para aquele micro-organismo. Vai chegar em zero? Talvez sim, talvez não, depende de quanto tempo
esse micro-organismo fica nesse alimento, né? Então depende de quanto tempo eu deixo o alimento lá disponível para o micro-organismo. Se eu cozinhar esse alimento, ferver esse alimento, sei lá, jogar fora e o micro-organismo permanecer ali, ele vai chegar um momento que não vai ter mais nada para ele, vão todos morrer, né? Fica um meio extremamente velho. Mas de forma geral não é o que acontece, né? De forma geral, enquanto ninguém tirar o micro-organismo desse alimento, ainda tem chance dele se proliferar ali mais lentamente, mas a maior parte das bactérias vai morrendo e no final das contas a gente acaba tendo uma população muito pequena de micro-organismos nesse alimento. O que não é bom também, pensando que já houve todo um processo de alteração. Então, se é para manter um número baixo de micro-organismos, eu tenho que manter na fase lag, enquanto eles ainda não estão se reproduzindo de forma acelerada, enquanto eles ainda não estão com metabolismo gerador de produtos, gerador de resíduos, estão apenas com aquele metabolismo de reconhecimento de meio, de adaptação, e aí eu tenho um alimento muito mais seguro. Todas as vezes que a gente pensa em micro-organismo indesejável no alimento, a gente tem que trabalhar para manter os micro-organismos presentes aqui na fase lag. Quanto mais eu consigo prolongar a fase lag, mais tempo esse alimento dura, maior vai ser a validade desse alimento. E no caso, né, quando esse alimento então passa por esse processo de, quando o micro-organismo passa por esse processo de reprodução nesse alimento, entrando nessa fase estacionária, geralmente é a fase em que ele vai começar a produzir as suas enzimas. Então ele produz enzimas, por exemplo, proteases, elimina essas proteases para o meio, elimina as proteases para o alimento. As proteases começam a degradar as proteínas do alimento até a produção dos aminoácidos, para os aminoácidos então entrarem dentro do micro-organismo e o micro-organismo continuar o seu metabolismo. É assim que funciona toda a questão de proliferação microbiana e produção de enzimas. Sabia de tudo isso? Como é bom conhecer, né? A medicina veterinária é muito mais ampla e surpreendente do que você imagina. Então, se você acha que eu mereço o seu like, deixa o like aí, se inscreva no canal se você não for inscrito, ativa o sininho para ser notificado de novos vídeos e aqui você me encontra nas minhas outras redes sociais. Muito obrigada pela sua presença. Bye, bye!